Fala, enfermagem! Tudo bem com vocês? Enfermeira Gabriela Souza, passando aqui novamente pra gente conversar um pouquinho ainda sobre feridas, tá bom? Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês com relação à ferida oncológica. Então, a ferida oncológica é aquela ferida que veio proveniente, né, de uma patologia de base, né, pode ser por causa do local de estabelecimento do câncer em si, ou pode ser por causa de uma fístula provocada pelo câncer, ou às vezes uma comunicação do tumor de forma interna com o meio externo à medida que ele vai progredindo e o câncer ele vai avançando. Mas o olhar que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje com relação às feridas oncológicas é o olhar diferenciado que esse profissional ele precisa ter. Porque conviver com a ferida não é simples, não é fácil. Nós profissionais de saúde que trabalhamos nessa área, às vezes se torna muito comum a gente lidar com esse tipo de paciente, mas cada paciente ele tem uma questão emocional envolvida, ele tem a sua história de vida envolvida e ele recebe ou não de uma forma tão tranquila a presença de uma lesão, né? A gente está falando de lesões de forma geral. Mas quando eu trago a questão do paciente com lesão oncológica, a gente tem que lembrar que aquela doença de base dele muitas vezes não tem um bom prognóstico. Então, além de conviver com aquela notícia ruim, de conviver com o prognóstico de não cura, ele ainda está exposto a uma ferida que muitas vezes incapacita, que muitas vezes exclui, que muitas vezes no momento onde ele mais precisa que a família esteja com ele, a própria família não consegue ficar perto por causa da exposição. Às vezes são feridas que não têm uma aparência estética, né? Tão confortável para algumas pessoas de ver, uma ferida que possui um odor característico. Então imagine aí, aquele paciente que já está com uma doença que tem um prognóstico ruim, aquele paciente que já sabe que não vai ter a cura daquela patologia e ainda tem que conviver com uma ferida. Então, o que eu venho conversar com vocês um pouquinho aqui hoje é para que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente tenha esse olhar diferenciado para o paciente portador de feridas oncológicas e que, além de tudo isso, dessa questão de sensibilidade, de olhar humanizado, a gente deve ter sim com todos os pacientes, mas no caso do paciente oncológico envolvem algumas questões mais específicas, principalmente que nesse paciente a cicatrização ela não é a meta. Então, quando eu costumo falar sobre feridas, costumo nos meus cursos discutir um pouquinho sobre feridas oncológicas, eu digo pra gente quebrar um pouquinho o que a gente tinha aprendido antes com relação a produtos que são utilizados na lesão, que muitas vezes produtos que não são utilizados em lesões comuns, ele é utilizado na lesão oncológica. Aí as pessoas questionam por que tal produto pode ser utilizado na lesão oncológica e não pode ser utilizado em lesões que venham de outra etiologia. Justamente porque na ferida oncológica, a cicatrização, ela não é a meta no momento. Então, a meta naquele processo de tratamento daquele paciente é permitir uma qualidade de vida, é promover um conforto. Então, a gente vai se atentar para fatores como odor, como secreção, como dor e tentar aliviar da melhor forma possível o que aquele paciente está sentindo. Então a gente vai pensar em um curativo mais confortável, um curativo que vai precisar, né? Às vezes vai precisar ser trocado 2, 3, 4 vezes ao dia. Então a gente tem que atentar para a analgesia desse paciente antes do curativo. E existem algumas especificidades da ferida oncológica. Então eu queria deixar aqui para vocês esse alertazinho, tanto com relação ao olhar diferenciado para o paciente portador de lesão oncológica, quanto para o parâmetro de não cicatrização. Porque no paciente com ferida oncológica, a cicatrização ela não é a meta. A meta é promover qualidade de vida, bem-estar e conforto para aquele paciente, tá bom? E principalmente, né, um controle da dor, porque infelizmente são patologias que ao momento que vai chegando o fim da vida, é um paciente que tem um sofrimento aí mais complexo. Então, tá bom?
Então deixei essas diquinhas pra vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode curtir, comentar, me chama no direct que eu tento responder, tá bom?